Cresceu numa instituição e foi lá que encontrou o amor que nunca teve em casa dos pais. Uma nova família que fez dela a mulher que é hoje e à qual quer agradecer. Também saímos com uma oportunidade de ouro e as oportunidades de ouro devem realmente ser agarradas. Hoje sente que tem uma família, mas nem sempre foi assim. Vamos conhecer a história de vida da minha próxima convidada. Com apenas 24 anos, Diana Teixeira carrega um passado difícil. Cresceu numa família disfuncional e assistiu aos maus caminhos que a mãe escolheu, enquanto sofria em silêncio, sem apoio de ninguém. Eu era uma criança, posso dizer, infeliz, porque a minha mãe não passava muito tempo comigo. Depois também não me dava a proteção de vida. Era impossível, não é? Ser uma criança feliz e crescer, ter uma infância boa e desenvolvida. E como ela nunca não soube cuidar de mim nem me proteger, o tribunal decidiu que eu era uma criança em risco e tive que vir para aqui para o lar, com 12 anos. Diana foi retirada à mãe e encaminhada para uma associação. Era uma criança desestruturada, porém na nova casa encontrou a estabilidade que nunca teve. A doutora Gabriela e a Sofia, que são... A Gabriela é a diretora técnica e a Sofia é uma das funcionárias de cá de casa. Foram buscar à Segurança Social. Eu só me lembro que queria vir embora. Elas pareciam as melhores pessoas do mundo. Eu sabia que à partida ia ter um colo para chorar, ia ter uma casa, ia ter alguém que me ajudasse a crescer sem ser me tornar mulherzinha rápido. E senti-me em casa que eu nunca tinha sentido. Aqui tinha gente que cuidava de mim, que se importava comigo, acompanhavam-me nos estudos, na escola, tudo que eu precisava. Eu tinha. Aqui era em casa, sentia em família. Isto é uma família. Diana cresceu no lar onde ficou até aos 21 anos de idade. Afirma que hoje é uma mulher realizada graças à dedicação dos funcionários que a viram crescer. O amor e os valores que lhe deram são um precioso legado para o resto da vida. Fui para a universidade, para a curso de Educação Social, de certa forma, quero e pretendo trabalhar sempre num lar de infância e juventude. Mas eu nunca quero me separar desta casa. Ela faz parte de mim, vão ser sempre a minha família, eles vão ser sempre os meus meninos. Vou ficar sempre juntos a eles, sempre. Quero mostrar os valores que estas pessoas nos passaram e acho que é importante ajudar outros meninos a chegar mais longe. Se eu cheguei com a ajuda das pessoas que trabalham aqui, eu acho que é possível. E ela aqui está, a nossa Diana. Olá. Diana. Uma excelente comunicadora, é preciso dizer. Obrigada. Não é? Uma excelente comunicadora. Oh, Diana, vamos falar do antes e o depois de conhecer esta casa. O antes é o conhecer uma família com muitas dificuldades a todos os níveis e principalmente com dificuldade em se estruturar. Certo. Certo. Quantos irmãos tem, Diana? Tenho 3. 3. A Diana é mais velha? Sim. E são de tudo rapazes, tudo raparigas? Não, 2 rapazes e uma rapariga. 2 rapazes e uma rapariga. Portanto, a Diana é mais velha. Certo. Que idade tinha quando os seus pais se separaram? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Mas antes disso tem memórias da vivência antes desses 6 anos? Também não era das melhores memórias que se pode, uma criança, não é? Pode crescer e viver. Não são das melhores, não. Mas porquê? Porque não havia amor? Não havia estrutura familiar, posso dizer que havia violência, não é? Naquela altura, e então a minha mãe resolveu se separar, ao fim de alguns anos. Mas vocês, filhos, assistiam a essa de certa forma, sim. Vocês, de certa forma, assistiam a essa sim. violência. E bens, enfim, materiais, havia comida, havia... Até aí, sim. Mas depois da minha mãe se separar já foi um bocadinho mais complicado. Mas ela separou-se e ficou com os filhos? Ficou, sim. Até aos meus 6 anos ela ainda ficou comigo. Depois há uma parte que ela foi viver sozinha, não é? Mas então, espera. Quando ela se separou, ficou com os 4 filhos. Sim. E depois como é que ficou só com a Diana? Isso ainda é um bocadinho mais à frente. Ou seja, como ela ficou comigo e com os meus irmãos, a minha avó mais tarde decidiu fazer queixa ao tribunal, porque a minha mãe deixava-nos sozinhos, de certa forma, porque ela trabalhava, não é? Não tinha que me cuidasse de nós.
e o tribunal decidiu, assim, retirar-nos. Ou seja, a sua avó percebeu-se que a sua mãe ausentava-se por períodos grandes, deixando os filhos sozinhos. Períodos grandes podia ser um dia inteiro ou uma noite inteira, deixando os filhos sozinhos. Certo. E era a Diana a mais velha. Sim, eu cuidava deles. Com 6 anos? Certo, então sim. que idade tinham os outros pequeninos para tomar O mais conta? pequenino tinha meses. Era bebê. E era a Diana que tomava conta? Sim. Sim. Bom, esta queixa teve os seus resultados, que foi o tribunal decidir que vocês ficavam ao cuidado dos avós paternos, não é? Todos, os 4. Sim, certo. Muito tempo ou pouco? Eu fiquei pouco tempo, porque a minha mãe decidiu fugir comigo na altura no início da escola, em setembro. Ou seja, deixou os seus irmãos e só levou a si? Certo, sim. Só deixou os meus irmãos e levou-me a mim. Que tinha 6 anos. Sim. 6, 7. Lembra-se dessa fase? Lembro-me, quando ela fugiu comigo, eu não sabia que ela ia fugir, porque ela disse que me ia levar à escola. E depois resolveu ficar comigo e nunca mais me entregou aos meus avós. A partir daí foi muito complicado. Ela, como trabalhava ainda de noite, não é? Eu, a maior parte do tempo, ficava sozinha. Não tinha acompanhamento sequer, não é? De ninguém? Não tinha. Era ao meu acaso. Sim. Com aquela idade tão pequenina? Tive que crescer rápido. Muito rápido mesmo, teve que crescer muito rápido. E a sua mãe, pelo menos, viveu sempre no mesmo sítio? Onde pôde criar raízes, amigos, tudo aquilo que é importante? Eu nunca tive relações até chegar à minha casa nova, à minha família nova. Eu lembro que andei em 5 escolas primárias até chegar à minha 6ª escola primária, que seja no lar. 5 escolas primárias? Sim. Mas porquê? Sua mãe andava sempre a saltar? Sempre, ela nunca para. Mas por algum motivo? Por vários motivos, não é? A vida dela é inconstante. Então ela está sempre a mudar. E portanto a Diana ia atrás dela. Tinha que ir. Vivia com ela. Sim. Sem contacto com os seus irmãos. Sem contacto com os meus irmãos. Tive 7 anos sem os ver. 7 anos sem ver os seus irmãos. Então vamos lá ver. Depois desta andança qual saltibanco a mudar de terra permanentemente, ela permaneceu sempre a viver sozinha ou nesse período ainda teve algum relacionamento? Ela teve um relacionamento, sim. E então, como não tinha bom relacionamento com o marido dela na altura, não é? Ou seja, a Diana não tinha uma boa relação com essa pessoa? Então, o tribunal, não é? Decidiu retirar-me de casa novamente, mais uma vez. E ao fim de 5 anos que houve uma queixa por parte de uma vizinha, eu tive que ir para o lar. Mas só 5 anos depois, porque a minha mãe constantemente mudava de casa. Então, espera. Levaram 5 anos esta concretização, vamos dizer assim, de a tirar desta família. Sim. Isto porquê? Se calhar porque o tribunal nunca apanhava a sua mãe. Não, ela tinha sempre morado em Certa. Portanto, como estava sempre a mudar de terra e a levava consigo, nem sequer o tribunal a podia resgatar deste ambiente familiar. Não, era impossível. Só quando eu fui viver para perto de uma tia é que chegaram à minha mãe. Só assim. E a minha sorte era ter essa tia perto, que eu decidia, por mim mesma, ficar na minha tia durante a noite e ia viver lá. Portanto, esta tia funcionou como um porto de abrigo? De certa forma, sim. Assim que a apanhou, o tempo que podia, ficava lá. Sempre. Provavelmente sim. o ambiente... Fim de semana, sempre. Gostava do ambiente e da forma como a sua tia a tratava? Gostava, ou pelo menos era muito melhor do que tinha? Era, protegia-me mais, claro, sempre. Porque a Diana não tinha nada. Não era protegida. A minha mãe, como trabalhava também, de certa forma, não cuidava de mim, né? Durante o dia dormia. Eu na minha tia sentia-me bem, tinha as minhas penas para brincar. E, portanto, à escola e tudo, ia sozinha e voltava? Certo, sim. Tratava das suas coisas sozinha? Sempre. E as suas refeições, quem fazia? Eu, nessa tia, comia lá, sempre. Bem, antes de continuarmos a história da nossa Diana, que desde que entrou para esta família, sim, porque a instituição para onde ela foi é a sua família presente, antes de entrarmos nessa fase da história, vou pedir à nossa Mónica que recorde só o prémio que nós temos para hoje. É recordar o prémio, Mónica. 30.000 euros, Fátima, 30.000 euros. Bem perto das 7 da tarde já vamos estabelecer então essa ligação para casa de mais uma família portuguesa que arriscou e se atreveu a marcar o 760 300 555. Não se esqueça, são 30.000 euros que vão ser bem distribuídos ao longo do próximo ano e esta família vencedora de hoje irá receber por mês, ao longo de 12 meses, 2.500 euros por mês. Já são motivos mais do que suficientes para poder sonhar, para poder também fazer as suas poupanças, porque assim que receber o prémio em cartão desse lado, irá usufruir dele ao longo do próximo ano e pode então poupar a sua reforma ou então o seu ordenado.
Ora, tudo isto à distância de uma simples chamada para o 760 300 555, uma chamada que lhe custa 60 cêntimos mais IVA. E olha, se está à espera que seja hoje que a sua vida mude, então arrisque neste número, porque ao arriscar pode petiscar então estes 30 mil euros. 760 300 555. Este é o nosso passatempo, que é um criador de esperança. É isso que nós levamos todas as quintas-feiras. E não se esqueça que, para além de ser a última quinta-feira do mês de julho, é também o último passatempo de Ricas Quintas deste verão. Depois ele irá regressar só no mês de outubro. Portanto, agarre esta oportunidade com muita força e pensamento positivo. Sempre com muita calma e com muita tranquilidade. Obviamente, as chamadas que fizer sempre com a máxima moderação. Você aí em casa saberá quanto é que pode despender, mas já sabe que uma simples chamada garante a sua inscrição. 760 300 555. Até já. Até já. Ora, minha querida Diana, foi em 2002. O 11 de março de 2002. Lembra-se perfeitamente. No dia 11 de março de 2002 foi retirada à sua mãe, neste caso. Lembra-se com certeza, com muita... Até porque tinha 12 anos, lembra-se com certeza bem desse momento. Perfeitamente. Foi um momento de lágrimas para si, de sofrimento por esta despedida. Foi o quê? Nada. Eu lembro que quando a minha mãe teve que me entregar na Segurança Social, porque à partida não podia conhecer no princípio onde eu ia morar, lembro que ela chorava muito e eu só queria ir embora. E nesse dia a doutora Gabriela e a Sofia, que é uma funcionária também da casa, foram buscar. Mas a Diana sabia, ou seja... Eu não sabia propriamente para que casa ia. Mas sabia que não ia continuar naquela ia para um vida. sítio melhor, então, de certa forma. A sua mãe chorava, mas a Diana estava... Tranquila. Tranquila. Sim, em paz, certo. E quando olhou para aquelas duas mulheres, para a Gabriela e para a Sofia, não é? Sim. A Sofia, que estavam ali à sua espera para a levar para esta casa, o que é que achou? Olhou para elas, o que é que sentiu? Sentia que eram as melhores pessoas do mundo. Eu olhei para elas e senti que ali, de certa forma, não é? Sem as conhecer, que ia ter algo. Amor, proteção, uma família, alguém que gostasse de mim. Sentiu logo isso tudo? Sim. O que é maravilhoso, porque nunca elas transmitiam essa paz. E foi com elas? Fui. Com esse sorriso? Sim. Sim, porque tem um sorriso maravilhoso. Obrigada. Tem um sorriso mesmo bonito. O que é que sentiu quando entrou naquela casa? Entrou e como é? Foram-lhe apresentados as outras pessoas que lá estavam? Como é que foi? Quando eu cheguei, antes de ir na casa propriamente dita, ainda fui buscar a minha colega de quarto. Fomos buscar à escola para eu conhecer, depois é que fomos para casa. É uma casa perfeitamente normal. Uma casa igual à casa de qualquer outra pessoa, é um apartamento, um T4. Normalíssimo com outras casas. É uma família. É uma família. Sim. E quando ali chegou, o que é que mais estranhou? O que é que mais a fez até pensar que estava a sonhar? Ai, meu Deus, nem sei o que isto é. Era diferente. Ali, alguém que tratava de nós, cuidava de nós, tínhamos sempre alguém para nós. Qualquer coisa que precisasse, estava lá alguém para falar comigo. Era mesmo alguém, aquilo que eu nunca tive até aos 12 anos, ali tinha. E fez amigos de verdade ali dentro? Fiz, e vão ficar para a vida sempre. E como eu digo, a Sofia, a Gabriela e a Elizabeth são as minhas mães. E vão ser sempre as minhas mães. Portanto, tem 3 mães? Tenho. Quantos pais? Um, que é o marido da Sofia, que eu trato por pai e ele trata-me por filha sempre. Que maravilha, que maravilha. Portanto, estes anos todos dentro da instituição permitiram até à Diana recuperar até a nível escolar, porque a Diana andava completamente Era um perdida. insucesso, sim. Era um caso que se achava que já não, esta menina não vai dar nada. Eu quando cheguei no 4º ano, no 2º período, e fui para o ensino especial. 4º ano? Estava ainda no 4º ano com 12 anos? Sim. E quando cheguei fui para o ensino especial. Porque achavam que não ia aprender, tinha dificuldades. No 3º período eu saí do ensino especial. E até hoje já sou licenciada em Educação Social. E esperta que dói. Felizmente, esperta e inteligente que dói, não é? Mas foi um percurso de crescimento dentro desta casa. Foi muito. E a todos os níveis, emocional, psicologicamente. Foi em todos os sentidos. Não era possível chegar onde cheguei sem elas. Sem aquelas pessoas. Oh, Diana, já vamos falar mais dessas pessoas que eu acho que é importante. Não olha com mágoa para trás. Não, nunca. É resolvida com isso? Sou. Teve apoio suficiente para ser resolvida com isso? Sim, tive. E também faz parte de mim ser assim. Não vale a pena guardar rancor nem nada, senão não cresço. Não vivo.
Sim, também é verdade. O que aconteceu já não vai mudar. Faz parte, de certa forma, faz parte. Ajudou-a a ser, assim, uma mulher hoje mais capaz, forte, mais sim, forte. lutar por aquilo que eu quero, sempre, sempre. A Diana hoje está aqui no programa porque quer não só falar desta casa, desta instituição, mas quer, no fundo, prestar homenagem a estas pessoas que vivem em função de vós, porque estas funcionárias, elas não são só funcionárias, elas vivem em função... Exatamente, elas... Qualquer coisa que nós precisarmos, até deixam a família biológica, de certa forma, de parte, para cuidar de nós. Se nós temos que ir para o hospital, elas vão para o hospital. Se tivermos que ficar dias no hospital, elas ficam connosco. Elas movem-se por nós, sempre. A minha missa de finalista foram todos atrás. Estão sempre lá quando precisamos. Portanto, vocês não sentem que vos falta uma família? Não. Têm aqui uma família? Temos sempre, para a vida. Gabriela. A Gabriela está ali muito emocionada, é a diretora técnica da associação. Para já traduzem-me. Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, ADCL. E está sediada em Guimarães. Em Santo Cato de Guimarães. Muito bem. Exatamente. Fale-me lá desta casa, porque aqui eu até me custa, confesso, de falar em associação, porque eu acho que vocês são uma família grande, ponto. É mais isto. Fale-me lá desta instituição. A Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais tem várias respostas sociais diferentes. Daí ser a Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, com a missão de promover o desenvolvimento integrado e sustentado daquela região. Entre os múltiplos projetos e ações que desenvolve, tem este que nos trouxe cá hoje, onde a Diana vive, que é o Lar de Infância e Juventude da ADCL. É uma casa. É uma casa, um apartamento. É um lar que existe para acolher crianças e jovens que são retirados aos seus pais por decisão do Tribunal ou das CPCJs. Quantos jovens? Só acolhemos 8. É uma casa muito pequenina. Quando nascemos com o objetivo disso mesmo, de nos assemelharmos a uma família. Portanto, acolhemos 8 e acolhemos rapazes e raparigas, porque a intenção da instituição é, na medida do possível, o acolhimento dos irmãos. Portanto, nós vivemos num T4, na cidade de Guimarães, num 3º andar, e a partir dali eles têm o seu dia-a-dia, a sua vida, como qualquer outra criança da cidade. Atividades, vão à escola, têm atividades extracurriculares, têm as suas festas de anos, enfim, uma vida absolutamente normal. E tem o quê? Alguns elementos técnicos, ou há um elemento técnico que com certeza pernoita também, para além de fazer o dia, que pernoita com estes jovens. Eles estão entregues ao cuidado da ADCL, vivem no lar. Como tal, estamos 24 horas, sobre 24 horas abertos. Portanto, é uma casa durante 24 horas, feriados, sempre. É uma casa, não é? E temos funcionários realmente da parte do dia, funcionários da parte de noite. E tentamos criar um ambiente muito atento, muito familiar. Tentamos que não só protegê-los, não só promover o seu bem-estar, mas também ouvi-los, que participem nas decisões da casa, na organização da casa, no funcionamento do lar, que sejam ativos nas suas decisões de vida, no seu projeto de vida, que desde pequenos sejam capazes de tomar as suas decisões, de refletirem. E nós estamos lá para os apoiar. Eu costumo dizer que eu sou fã incondicional de cada um deles. São histórias diferentes, bem diferentes, todas elas difíceis, sim, mas que têm resultado em histórias felizes, em histórias de sucesso, como é o caso da Diana, que já se licenciou, mas como ela, outros jovens, já 4 estão na faculdade, 2 deles concluíram. E isto é fruto realmente de uma casa que lhes dá afeto, que lhes dá carinho, que os ouve, que os acompanha. Oh, Gabriela, eu estou a ouvi-la e essencialmente estou a observar, aliás, até estava a observar durante a entrevista, e nota-se acima de tudo que faz este trabalho com muito amor e dedicação. Isso nota-se, porque estava a ouvir a Diana a falar e era uma mãe a emocionar-se aí sentada. Ponto final. Era uma mãe babada de ouvir a sua cria falar tão bem e deste trajeto feito. Sem esta postura, ou seja, sem encarar
este trabalho como uma missão de amor, se calhar não se consegue estes resultados, pois não. Não é só cumprir protocolo de libertar uma criança de uma família. Libertar de uma família, traçar um percurso de uma forma mais profissional, mas ninguém vive sem afetos. Ninguém. Ninguém pode... Eu recordo o Dr. Eduardo Sá, psicólogo, há uns anos atrás, numa conferência, ele dizia: eu desafio os presentes a estarem meio ano sem afetos. Quem é que consegue estar? Ninguém consegue estar sem afetos. E estes meninos já viveram muita privação de afetos. Já viveram muita privação, desde logo. Múltiplas privações, entre os quais os afetos. Por isso, quando chegam à casa, têm de encontrar também a sua casa, e na sua casa o seu aconchego, o seu bem-estar e os afetos, as relações. E, obviamente, a relação que temos com os nossos meninos e com as nossas meninas vai para além de uma relação profissional, é uma relação de carinho, é uma relação de afetos. E eu estou absolutamente convicta que muito do resultado da excelência que este lar tem, resultados da excelência, não tenha dúvidas, deve-se a esta atenção à individualidade de cada um, ao carinho, aos afetos que ali são vividos e partilhados, como qualquer família. Eu costumo dizer, o nosso lar, a nossa instituição, não tem segredo nenhum. A diferença é que tem mais filhos. É como uma família. Exatamente, é como uma família numerosa. Alargada, é uma família numerosa. Bem, Diana, isto tem sido um percurso muito bonito dentro desta casa. Entretanto, quando a Diana chegou à maioridade, curso, etc., foi estudar para Viseu. Como é que foi sair debaixo das asas destas mães? Muito mal. Essa parte já foi mal. Já. Saudades, falta de mim. Ter que voar sozinha agora voar. É mais complicado. Porque foi para uma residência de estudantes, não é? Eu tive que transitar aos 21 anos para o apartamento de autonomia, porque já somos 4 adultos, já era complicado. Ou seja, é uma fase antes de irem para a sociedade, enfim, viver as vossas vidas. Sim. É um apartamento da instituição, mas onde só já vivem quando estão adultos, é isso? Sim. Muito bem. Porque 4 adultos na casa, não é? Já é complicado, claro. Com crianças mais pequeninas, querer fazer o mesmo 4 adultos. E também a Segurança Social está sempre a pedir para meter mais meninos que precisam. Claro. Então, criar um novo apartamento. E a transição foi ao mesmo tempo que a ida para a faculdade. Foi tudo ao mesmo tempo. Então, foi um bocadinho difícil. Ter que voar sozinha e estar longe e só vir ao fim de semana. Mas quando vinha ao fim de semana, de certeza que ia lá à casa ver... Sempre. Até agora, estou sempre lá metida. Está sempre lá metida já? Sempre. Oh, meu Deus. Ou seja, não consegue deixar a família. Não. Tirou o curso de... Educadora Social. Educadora Social. E é muito curioso ter tirado este curso, porque é... Enfim, compreende-se olhando para o percurso da Diana. Eu quero transmitir o mesmo que me transmitiram a mim, passar os mesmos valores que aquelas pessoas me passaram. E como eu digo à tua Gabriela, eu vou ser diretora técnica daquela casa. Já está a substituir a Gabriela. Quando a Gabriela já não quiser trabalhar mais... Eu fico com o lugar. Fica com o lugar. Mas gostava de trabalhar neste... Eu sei que está lá a estagiar. Eu trabalho já aos fins de semana e vou estagiar. E espero continuar lá para sempre. Gostava de continuar a trabalhar. Sim. Se não for nesta, numa outra casa. Que possa transmitir aquilo que me ensinaram a mim, os valores. Mas o que quer, Diana, é trabalhar com crianças e jovens que... passaram o mesmo e que têm histórias semelhantes às minhas, para que consigam perceber que são capazes de chegar a algum lado. Que mesmo com histórias tristes e menos simpáticas, conseguem ir muito longe. E conseguimos. Que não façam do seu passado um obstáculo. Exatamente. Para construir uma vida feliz. Tudo é possível. E basta querermos, chegarmos longe. Não precisamos de remoer no passado. Já vi que não é mulher de remoer no passado. Não gosto. Então, não vale a pena. Agora está com 21 anos? 24. 24. Já estava a tirar 3. É assim, daqui a uns anos vai-lhe saber bem estas retiradas. Agora isso não era importante. 24. Então o que é que se imagina? Como é que imagina a sua vida? Eu não sei se faz estes filmes, eu às vezes faço. Boa, porque eu também faço, não é? Como é que imagina a sua vida daqui, sei lá, 6 anos, 7, 30 anos? Eu sempre presente com o lar, sempre. Sempre presente com o lar, a colaborar sempre com a chateá-las velhinhas, elas são as minhas mães. Nessa altura ainda não estão velhinhas, ainda estão frescas. A doutora Gabriela então comigo, sempre. Sim. E já a querer às vezes pensa em constituir a sua família. Eu penso em adotar. Ter filhos biológicos, não. Não quer ter filhos biológicos? Não. Quero adotar. Porque acho que há muitas crianças que precisam de um lar, de uma família. Porque não. E as duas coisas, não?
duas coisas, não? Ter um filho seu e eventualmente adotar também? Quem sabe, mas adotar é o essencial. Isso para si é fundamental? É, sempre, E sim. não interessa a idade? Não. Desde que tenha uma família, desde que se sinta em casa. É impressionante como é que a Diana conseguiu fazer de cada uma das curvas da vida um ponto forte na sua personalidade e na sua determinação. Tenho 3 mães diferentes. Porque tem 3 mães diferentes, de cada uma apanha o melhor. Exato. E vou transmitir aquilo aos meus meninos, aos meus filhos, a quem quer que seja. E com a família biológica, tem algum contacto? Não. Tenho com a minha mãe, falo com ela por telefone e vejo de vez em quando, mais do que isso não. Não lhe apetece? Faz parte. Faz parte. E os irmãos? Não tenho tanta ligação com eles. Como fui separada Muito cedo, não é? E não tenho grande ligação. Sei que são meus irmãos. Mas são quase estranhos, não é? Sim, exatamente. Não há aquela vinculação, nem amor, nem amizade que eu tenho pelos seus irmãos da casa. Sim. Exatamente, pelos seus irmãos da casa. Minha querida Diana, foi muito bom recebê-la aqui. É muito bom nós termos este exemplo que nos traz a Diana e que nos traz a Gabriela, porque há a ideia de muitas pessoas que quando se é retirado da família biológica para ir para uma instituição, as pessoas pensam sempre que são todas iguais e, portanto, lá vão as crianças ali despejadas, sem afeto, sem nada. E nós temos aqui uma Diana que é assim um poço de ternura, de amor, que é mesmo carinhosa. Por isso eu acho que vai ser uma belíssima mãe, tenho a dizer. Eu já estou a ver rodeada de crianças à sua volta, enfim, pintainhos debaixo das suas asas, mas o que prova que com muito amor se faz a diferença. E esta casa faz a diferença. Parabéns, Gabriela. Obrigada. E a toda a equipa, parabéns. E muitas felicidades. Obrigada. Bom, só posso dizer, minha querida Mónica, só posso dizer que depois de conhecer aqui a nossa Diana, que vou-te dizer, é pequenina também, tipo a nossa Belinha, mas um concentrado de inteligência e boa disposição, que vou-te dizer, olha que elas chegam aos calcanhares da nossa Belinha.